Oi, gente, eu sou a Bruna e hoje eu, a Monique e a Maria Lúcia vamos falar sobre o mimetismo. O mimetismo, ele é um mecanismo de adaptação e, como já diz o nome, ele imita outros animais. E essa imitação ela pode ocorrer tanto fisicamente como imitar o comportamento do outro animal. Esse mecanismo ele é possível para que se obtenha uma vantagem. E essa vantagem ela pode ser tanto na alimentação, quanto no acasalamento, como ocorre com essa orquídea mosca aqui do lado esquerdo. A orquídea mosca, ela mimetiza uma mosca para chamar a atenção do macho dessa mosca. Ela mimetiza tanto fisicamente, com a forma, né, que ela se assemelha à mosca, quanto com o seu odor. Ela libera odores que chamam, que atraem a mosca macho. Esse macho, ele vai até a sua orquídea, se sentindo atraído, pensando que ele vai até uma mosca para acasalar. Né? O que ocorre é que esse macho é enganado e tudo isso acontece para que essa orquídea ela consiga dissipar o seu pólen. Né? E quando o macho ele vai até a orquídea, ele começa a se sacudir, assim, né? Como se ele estivesse acasalando. E aí ele entra em contato com esse pólen. E quando ele vai embora, quando ele vai para outra orquídea fazer esse mesmo ato, ele acaba liberando esse pólen ali, ou liberando no ambiente mesmo. Outro exemplo de mimetismo que a gente tem é o dessa aranha, em que ela se assemelha muito à formiga. Essa formiga que tem o nome popular como formiga vermelha. Tem vários mimetismos relacionados a aranhas mimetizarem formigas. E isso ocorre porque muitas vezes a gente pensa que por ser uma aranha, ela tende a ser mais perigosa. Mas, na maioria das vezes, as aranhas são totalmente inofensivas e já as formigas não. As formigas, elas têm um potencial mais perigoso, né? E tem muitos animais que tendem a ter medo de formigas. Então, para a aranha, é bem positivo ela imitar uma formiga. Aí, o que ocorre? Tem casos em que a aranha mimetiza a formiga para se assemelhar a ela e causar medo nos predadores. E há casos também de aranhas que mimetizam as formigas para se infiltrar na colônia, né, no meio das formigas, porque elas não vão perceber, muitas vezes, né? E assim, então, elas iam até onde as formigas deixam os ovos e aí elas se alimentam desses ovos. A gente pode perceber nessas duas imagens que elas são bem semelhantes, né? Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue notar a diferença. Como o fato das aranhas terem 8 patas e as formigas terem 6, além das formigas terem antenas, né? E as aranhas não. Antes eu dei um exemplo de uma orquídea mosca e agora tem um exemplo bem semelhante àquele, né, que é da orquídea Opis. Essa orquídea, ela, ao contrário da outra que mimetiza uma mosca, essa mimetiza uma abelha. Mimetiza na forma física, né, se assemelhando fisicamente a uma abelha, e com o odor também, atraindo o zangão, que da mesma forma que o macho da mosca, ele vai até essa orquídea pensando em copular, que é o que não ocorre uma pseudocúpula, que é uma falsa cúpula, e esse zangão, ele, quando ele, da mesma forma que a mosca faz, quando ele começa a se sacudir ali, ele acaba entrando em contato com o pólen e depois dispersando esse pólen com o passar do tempo. Outra coisa que devo perceber, né, é que o mimetismo ele é um processo adaptativo que ele está presente tanto nos animais quanto nas plantas. Eu dei exemplo de duas orquídeas, dei exemplo da aranha, e agora eu vou dar o exemplo das serpentes corais. As serpentes corais, elas são divididas entre coral verdadeira e coral falsa.
Como diz o nome, a coral falsa ela é uma imitação da coral verdadeira. Isso ocorre porque a coral verdadeira ela possui peçonha, e já a coral falsa não. E a coral falsa ela imita a verdadeira para ela causar um medo nos predadores e os predadores não se aproximarem dela, porque eles vão pensar que ela é potencialmente perigosa. Como a gente pode ver nessa imagem na direita, há diversos tipos de corais. E naquela imagem ali há apenas imagens, desenhos de corais verdadeiros. Então a gente pode perceber que é muito difícil de distinguir qual é verdadeiro e qual é falso. Então não é indicado fazer esse tipo de ficar pensando muito em um momento difícil, de medo, ficar pensando se é uma coral verdadeira ou falsa. As duas são perigosas, né? Obviamente que a verdadeira, por possui peçonha, ela é mais, mas que as duas causam dano para o ser humano. Então, caso ocorra o contato com qualquer uma dessas cobras, procurar um atendimento médico. E os casos com essas cobras são raros. Os casos com essas serpentes são raros. Quando ocorre é quando alguém tenta manusear elas, tenta capturar elas de uma forma incorreta ou ocorre um acidente. Esse acidente pode ser a pessoa estar na trilha e acontecer ao pisar em cima dessa cobra, da serpente. Mas é bem difícil de acontecer por ela ser essa cor bem marcante. E outra coisa é as pessoas usarem perneira, tênis, quando forem fazer trilhas, né? E prestarem bastante atenção de piso, porque isso é bastante importante e evita muitos acidentes. Olá, eu sou a Monique e hoje eu vim explicar para vocês a diferença entre mimetismo e camuflagem. O mimetismo, a nossa colega Bruna já nos disse o que é, porém é muito comum que as pessoas confundam esses dois conceitos. No mimetismo, os animais vão se assemelhar a outros animais para obter algum tipo de vantagem. Já na camuflagem, os animais vão se assemelhar ao ambiente em que eles vivem, também para obter alguma vantagem. Que vantagem seria essa? Por que os animais fazem isso? Bom, no mimetismo pode ser por proteção, a falsa coral, por exemplo. Quando ela imita a coral verdadeira, possíveis predadores vão pensar que ela é uma cobra super venenosa e não vão atacar ela, afinal ela tem ali as cores de advertência. Também pode ser uma estratégia de caça. A aranha que imita a formiguinha, que se parece com uma formiga, consegue passar ali despercebida entre as outras formigas e ali consegue seu alimento, seu objetivo bem mais fácil do que uma aranha normal. Também pode ser para reprodução, como a orquídea ali que foi mencionada pela nossa colega, e também as vespa macho, que imita o comportamento da vespa fêmea para confundir outras vespas macho. Na camuflagem, também tem vantagens para proteção, afinal o animal vai passar despercebido ali, se assemelhando com o meio ambiente. Por exemplo, o urso pardo é branquinho, ele vai ficar escondidinho ali na neve, a coruja ali também. Também é uma estratégia de caça, afinal, enquanto alguns animais vão usar aquela estratégia para fugir de predadores, ficando bem escondidinhos, eles também vão poder usar para atacar suas presas, já que a presa vai passar por ali, não vai perceber que ele está ali, ele vai conseguir pegar ela desprevenida. Eu coloquei vários exemplos de camuflagem, tem muitos exemplos na natureza, muitos mesmos. Coloquei ali o bicho-pau, o camaleão, o urso polar, a víbora do Gabão, tem muito mais, assim. Na natureza a gente encontra muitos exemplos de camuflagem. Ali eu coloquei o bicho-pau, por quê? O bicho-pau, ele não só tem uma coloração que favorece ele, que ele fica escondidinho no meio ambiente, como também o formato dele se assemelha ali e ele pode passar despercebido. Você vê ele num galho e você nem percebe que é um animalzinho ali, você acha que é um galinho mesmo. Também animais branquinhos na neve, ó, tem vários animais que assemelham a sua cor ao ambiente em que vivem, que aí ele fica mais escondidinho, passa despercebido. E o camaleão, que é muito conhecido pela sua camuflagem, aquela questão ali de mudar de cor, eu acho que quando a gente fala de camuflagem, um dos primeiros animais que vem à nossa mente é o camaleão. Também coloquei ali agora uns exemplos de camuflagem maiores, assim, que eu acho bem interessante da gente falar, é bem legal de ver.
A víbora do Gabão, por exemplo, essa aqui, ela é escondidinha ali no seu habitat. Também coloquei uma coruja ali na árvore, bem escondidinha. Vocês podem ver que as cores dela se assemelham ali ao tronco. E tem muitos animais que usam desse mecanismo para sobreviver, porque é a principal coisa que se precisa na natureza, é a sobrevivência. Coloquei ali um bichinho na neve, branquinho também. Coloquei aí a borboleta folha, que assim como o bicho-pau, ela não só tem uma cor que favorece ela, mas também o formato dela se assemelha muito a uma folha, ela vai conseguir passar ali despercebida. E é basicamente esses os exemplos que eu trouxe. O que é relevante vocês entenderem, o que é importante a gente aprender quando a gente está falando sobre esse assunto. No mimetismo, os animais vão se assemelhar a outros animais para obter alguma vantagem, seja proteção, seja uma estratégia para reprodução ou para caça. Na camuflagem, os animais vão se assemelhar ao seu ambiente também, pode ser para proteção, como também pode ser uma estratégia de caça. No mimetismo, a outros animais, na camuflagem, ao ambiente em que vive. Os tipos de mimetismo, sim, temos mais de um. Temos ali o batesiano e o mulleriano. O que é o batesiano? Um animal inofensivo vai imitar características de um animal perigoso. E no mulleriano serão dois animais perigosos com características comuns entre si. Como assim? Vou dar exemplos que fica mais fácil de explicar para vocês. No batesiano, a gente tem a falsa coral, que já foi mencionada várias vezes ao longo do vídeo. Vai ser um animal inofensivo imitando a coral verdadeira, que é um animal extremamente perigoso em que os predadores vão ficar confundidos e não vão querer atacar nem a coral verdadeira por ser uma cobra venenosa, nem a falsa coral por pensarem que é a coral verdadeira. No outro exemplo, a gente vai ver o mimetismo mulleriano. No mimetismo mulleriano, vamos ter dois animais perigosos, ali a borboleta monarca e a vice-rei, ambas são venenosas, ambas têm gosto desagradável, ambas os predadores não vão querer provar. Porém, elas não são a mesma borboleta. Elas apenas possuem características comuns entre si e acabam se imitando, digamos assim. Vamos recapitular o que aprendemos na aula de hoje? O que a gente viu? O que é mimetismo? Vimos alguns exemplos de mimetismo na natureza, a diferença entre mimetismo e camuflagem, entendemos a diferença desses dois conceitos, vimos por que os animais fazem mimetismo, quais que são as vantagens disso, e por fim, aprendemos os tipos de mimetismo, que foi o batesiano e o mulleriano.